Oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Ti. Tudo que há em nós bendiga o Teu santo nome. Tudo que há em nós bendiga o Teu santo nome. Tudo que há em nós bendiga o Teu santo nome. Nós Te exaltamos, Jesus. Nossa força está em Ti. Nossa alegria vem de Ti, a nossa paz, nossa confiança. Firmados nós estamos na rocha. Tu és o nosso fundamento, Jesus. Tu és o nosso fundamento, Jesus. Tu és o nosso fundamento, Jesus. Sustentar tudo que há em mim.
que as colinas fujam, o amor de Deus permanece. É o mesmo, é o mesmo. E nós declaramos nesta noite com confiança que não seremos abalados, que continuamos firmes nesse amor, continuamos firmes neste amor. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Obrigada, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Estamos todos bem? Amém. Aleluia. Firmes. Mais firmes do que nunca, né? Mais firmes do que nunca. Quando nós passamos pela fornalha, o Senhor está conosco. Se passarmos pelas águas, Ele também está. Se a gente passa pelo fogo, é para ser provado e aprovado. Nós estamos mais firmes do que nunca. Nós vamos declarar nessa noite: todavia, nós nos alegraremos no Senhor. Aleluia. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare: choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro por uma noite, choro por uma noite, mas a
Nós somos abençoados na entrada, nós somos abençoados na saída. Tudo que nós fazemos prospera, amém? Tudo que nós fazemos prospera, amém? Aleluia! Os céus estão abertos sobre nós. O Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, e tudo que nós fizermos será bem sucedido. Nós emprestaremos a muito, porém não tomaremos emprestado, amém? O Senhor nos colocará por cabeça e não por cauda. Estaremos por cima e não por baixo. Ele é por nós. Ele é por nós. Ele é por nós. Nós vamos louvar essa canção essa noite. Quantos aqui são abençoadores? Você vai abençoar seu irmão nessa hora. É um tempo profético. É um tempo que você vai abençoar. Que as mãos dos seus irmãos sejam abençoadas, que tudo que nós fizemos prospere, seja bem sucedido. Que cada projeto, cada propósito seja bem sucedido. Que aquele sonho, aquele negócio que você está começando seja bem sucedido. Nós não criamos filhos, não geramos filho para calamidade. Nós geramos filhos para serem vencedores, para darem certo. Os nossos filhos darão certo. Os nossos filhos prosperarão. Os nossos filhos são abençoados. Os filhos do nosso ventre, eu declaro na minha casa, todos os dias eu falo: os filhos do meu ventre, Davi e Maria Clara, serão abençoados em tudo que eles fizerem. Tudo que eles fizerem prosperará. Que você declare nessa noite sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos, sobre as próximas gerações, sobre a sua casa, sobre os seus pais, sobre os seus negócios, sobre esta cidade, sobre este estado, sobre nossa nação. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre nós, amém? Aleluia.
vai profetizar sobre a vida dele. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, não pergunta para o seu irmão, não. As áreas que ele precisa de uma palavra, de alguma declaração, o Senhor vai colocar na sua boca nessa noite, amém? Seja usado pelo Espírito Santo. Abençoe o seu irmão, até a próxima geração. Os filhos dos filhos, os filhos dos seus filhos sejam abençoados, sejam prósperos, sejam prósperos, sejam prósperos, sejam salvos, sejam libertos, sejam transformados, caminhem em avanço, de glória em glória, de vitória em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória. Nós abençoamos a tua igreja, Jesus. Que haja paz, que haja clareza, que novas ideias possam fluir em nome de Jesus e darem certo, e vão dar certo, que nós caminhamos segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Nós não retrocederemos, nós não vamos parar, nós vamos avançar, nós vamos avançar. E nós vamos governar sobre todas as circunstâncias, governar sobre o caos, governar sobre o caos. Nós governamos, nós governamos, nós governamos. O Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda, e estaremos por cima e nunca por baixo. Minha bênção se caminhe até 1000 gerações, sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, no teu lado e em ti. É contigo, Ele é contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, a Bíblia diz que em Jesus nós temos o sim e o amém de todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus. Em Jesus nós temos o sim e o amém. Então nós dizemos sim e amém nesta noite para todas as promessas de Deus. Você vai agora se lembrar de alguma promessa do Senhor. Você vai se lembrar, Deus, o Senhor prometeu isso na tua palavra. E nessa noite eu digo sim e amém. Porque em Jesus eu tenho o sim e o amém para essa promessa. Em Jesus nós temos o sim e o amém. O Senhor nos prometeu isso e eu tenho o sim e o amém. E eu digo sim, eu digo sim. A palavra do Senhor nos diz que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias.
Então, o que tem te seguido aí é a bondade e a misericórdia de Deus, amém? Então, se lembra de alguma promessa do Senhor aí? Se lembra de algo, de alguma promessa do Senhor, aquilo que o seu coração tem estado firme nesses dias. E nós vamos dizer amém. Amém para esta promessa. Vou falar que envelheci, não. Acho que eu amadureci uns 6 meses, só nessa semana. Mas, querido, pode se sentar. Nós temos falado de muita coisa hoje. Dia 30 fomos lá exercer nossa cidadania, né? Dia 31, reforma protestante. E é algo que a gente tem que celebrar, né? Comemorar. Eu lembro que a gente, no ano passado, oi? Não entendi. Não, mas não sou eu que faço. Obrigada pela ajuda. Ano passado, os adolescentes falaram, né, sobre os reformadores. E esse ano nós temos algumas crianças para falarem, né, sobre os reformadores, mas teve uma reformadora em especial que nos chamou muita atenção e que serve de inspiração para nós. Então, enquanto a gente deixa a Mariana ali com as crianças se organizando, queria que a Júnia voltasse e comentasse com a gente sobre uma reformadora em especial que tem marcado a gente. Irmãos, pode? Vamos ouvir. Deixa eu só abrir aqui a minha cola, tá? Então, tem uma pessoa que se chama Catarina Vambora. Depois que nós conhecemos a história da Catarina Vambora, tudo que eu e aquele a gente conversa e fala, vambora, vambora, vambora. Porque ela foi muito marcante, ela influenciou muito na época dela. Ela foi esposa de Lutero. E a gente sabe muito sobre ele, né, que é um reformador. Só que nós, como mulheres, a gente quer saber quem está por trás, né, desse grande homem. E era uma grande mulher e empreendedora.
Essa mulher, ela era tão inteligente que ela conseguiu administrar um local com várias pessoas numa época muito difícil, de muita fome, muita luta, de muita dificuldade. E ela plantava as coisas e colhia e alimentava todo mundo e conseguia vender terras e comprar terras. Ela era extremamente administradora. Então, todo o Lutero, ele tinha uma coisa mais de não ter dinheiro, de viver não é na pobreza, mas na escassez, de não ter, para não vou falar queimar o filme dele, mas seria isso. E ela não, ela era extremamente empreendedora, administradora e próspera. Animada, sabe aquela mulher que olhava e tinha uma visão e falava, isso aqui vai dar para virar dinheiro, dá para empreender aqui, dá para fazer crescer, dá para prosperar, dá para sustentar aquelas famílias, dá para suprir aquela necessidade. Era Catarina Vambora. Então toda vez que aquela me fala alguma coisa, eu falo, vambora. Ela virou uma marca muito forte para mim, pela inteligência dela e pela sabedoria dela. Então toda a caminhada de Lutero teve um sustento por trás de tudo que ela fazia. Então ela conseguiu fazer com que ele fosse muito longe. Ele foi muito longe por causa do que ela fez nos bastidores. Então ela foi reformadora também. Então nós sabemos que Lutero foi muito corajoso quando começou a reforma protestante, mas por trás de toda essa coragem de Lutero tinha uma grande mulher, que é Catarina Vambora. Então eu vou mandar para vocês, para as irmãs, um PDF com toda essa trajetória dela, com toda essa história, que ela inspire vocês também, como ela me inspira na administração, no empreendedorismo, que no meio de tanta dificuldade ela recebeu uma sabedoria de Deus, uma iluminação do Senhor, e é o que eu oro para que hoje venha sobre nós, mulheres da Fire, sabe? Que nós tenhamos ideias poderosas, tenhamos coragem de empreender, tenhamos coragem de fazer o que tem que fazer, porque de nós pode partir o sustento da obra, o sustento do reino, o sustento das nossas casas, o sustento da nossa família. E eu sei que as mulheres são resposta para tudo isso. Quando o Senhor colocou no nosso coração o Instituto Fire, foi pensando nisso. As mulheres, elas conseguem mudar toda uma comunidade. Quando você empreende, você consegue sustentar um povo, você consegue mudar a sua casa, desde os seus filhos, e mudar as outras gerações, e mudar a sua comunidade, e mudando toda a sua região. Assim foi com a Catarina Vambora. Ela mudou toda uma história daquela região, com o empreendedorismo dela e a prosperidade que veio para aquele povo por causa dela. Então, por isso que ela me inspira muito, como empreendedora, ela me inspira muito, e eu tenho certeza que vai inspirar vocês, mulheres, também. Então, vamos embora, amém? Na hora que tiver uma ideia, gente, a Keila falou isso, deve ter ensinado vocês ontem, eu não vi, mas coloca data, coloca prazo e vamos embora. Viu? Então, direto vocês vão ouvir eu falando. Quando eu falo vambora, é pensando nela. Vocês lembrem dela, tá bom? Vambora? Vambora? Vambora, Kézia? Então, vambora. Vambora, Boa noite, irmãos, boa noite. Gente, eu tenho um pânico de falar na frente das pessoas. Eu tô tendo um pequeno ataque cardíaco aqui, mas eu acho que faz parte. Se eu cair no chão, tá tudo certo. Mas vamos lá, faz parte, né? Então, para falar da reforma protestante, a gente pegou o Martim Lutero, a gente vai fazer com as crianças, explicar para as crianças, né, o que foi a reforma protestante, para as crianças crescerem sabendo o que aconteceu, o que foi tão importante, né? Então elas precisam ter isso, né, ter esse conhecimento. E aí eu vou pedir a ajuda das minhas crianças. Vem, filhote. Helena, vem me ajudar. Maria Clara, eu preciso de mais crianças, né? Sobe não, tem calma. Aqui, ó. Eu preciso que vocês segurem pra mim, mostrando pra todo mundo. Eu preciso de mais 2 crianças.
Gente, então Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, ele, antes, né, obviamente ele percebeu que tinha muita coisa que a igreja estava fazendo de forma errada. E antigamente as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então, ele, como membro da igreja, tinha acesso e começou a estudar. E viu que, né, as coisas estavam sendo praticadas de forma errada. E aí ele estabeleceu lá 95 teses e bateu com o martelo na porta da igreja e pregou essas teses lá. E dessas 95 teses foram as 5 solas, ou 5 somentes, que é o que a gente vai... a gente alcança a salvação através dessas 5 solas. Deixa eu só ler a ordem que ficou aqui. Vem, meu ajudante. Então, a gente alcança somente a Cristo, né? Que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Então não existe nenhum outro caminho para chegar a Deus senão Cristo. Amém. Somente as Escrituras. A palavra de Deus ilumina, nos mostrando o caminho ao qual devemos andar. E aí a passagem: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É o Salmo 119 e 105. Somente a graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Porque antigamente, o que o Martinho Lutero percebeu que a igreja fazia? Além de várias outras coisas, eles vendiam terrenos no céu, eles ensinavam para as pessoas que a salvação dependia do homem e não de Deus, né? Então eles vendiam terreno no céu, faziam um monte de coisa errada que dependia do homem. Não, de Deus. E somente a fé. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Então, crer em Deus que não se pode ver, mas que é tudo pode, e em breve Ele voltará. E somente a glória, que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás nos céus. Mateus 5:16. Fazer tudo. A gente tem que fazer tudo como se fosse para Deus, porque na verdade é para Ele. Tudo que a gente faz é glorificando a Deus. Então, não como se fosse para um homem, é para Deus mesmo, né? E aí, Martinho Lutero foi extremamente importante para esse primeiro passo, né? E aí, outra coisa que ele fez depois disso foi que ele foi perseguido. E aí, por causa dessa perseguição, ele se escondeu, né? Ele teve que se esconder. E ele usou esse momento que ele teve que ele teve mais tempo para traduzir a Bíblia, né? Então ele começou esse passo de traduzir a Bíblia para chegar a outras pessoas, a mais pessoas, né? Então ele foi extremamente importante. Gente, então essas são as 5 solas que Martinho Lutero ensinou pra gente, e por causa dele, assim, que ele abriu a porta pra gente conhecer o verdadeiro Deus, sabe? Que antes não ensinavam pra gente. Amém. Obrigada. Muito obrigada. 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 Ei. Alô. Pronto? Estão me ouvindo? Na voz, né? Tudo bem. Gente, vocês sabiam que esse casal, essa família linda aqui, está prestes a ser batizado? Crente bom é assim, chega, já internaliza na igreja, já está aqui no microfone, está dando palpitação, mas está falando.
Viu, Mariana? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Aleluia. Gente, realmente no Senhor a gente começa a fazer coisas que a gente não fazia antes, não é verdade? Eu não sei você, quando você aceitou Jesus, algumas coisas estranhas e novas e boas começaram a acontecer na sua vida. Mas eu creio que sim, porque quando a gente encontra o Senhor, abre a porta da eternidade, né, nós recebemos boas novas. Então assim, muda tudo, não muda? A gente começa a realmente estar apaixonado e agir como alguém apaixonado. Você lembra de quando você estava apaixonado, gente, primeira vez? Estou chamando vocês de velho diretamente? Não, né? Outro dia eu tive que lembrar isso, né? Assim, conversando lá em casa com algumas pessoas, eu tive que falar sobre isso, o que é estar apaixonado. E às vezes a paixão é um negócio que dói, né? Mas a gente quer estar o tempo inteiro perto daquela pessoa. Ainda bem que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, porque hoje é um negócio denso assim, né? É perto, é junto, é dentro de casa o tempo todo, né? Mas é isso, quando nós encontramos o Senhor Jesus, algo acende dentro da gente, né? Parece que a gente, na verdade, encontramos aquilo que estávamos procurando. Na verdade, todos nós estamos buscando, todo o Espírito está ali buscando por adoção. E quando a gente encontra nosso Pai, alguma coisa passa a fazer total sentido, né? Então, amém ali pela vida de vocês, né? Por essa família, pela vida da Mariana. Vamos aos nossos avisos. Domingo, inegociável, faça disso uma lógica na sua casa, né? Nós gastamos tanto tempo e investimos tanto tempo em tantas coisas. Nenhuma delas, eu tenho certeza, desnecessárias. Mas se tem algo que é essencial, é manter a comunhão, a unidade, é manter, né, o nosso culto a Deus, é congregar. Então, não deixe ninguém para trás. Tá? E uma coisa que eu aprendi com os meus pastores, com aqueles que me discipularam: saio, fecho a porta e ninguém ficou para trás, porque eu levo todo mundo para a igreja. Então, assim, é importante que a gente mostre, né, pelas ações, para os nossos filhos, para todos que estão conosco, a coerência da nossa fé e a prática da nossa fé. Se o seu filho e a sua filha não te ver orar, vai ser difícil ele começar a entender a importância e o peso disso. Se o seu filho e a sua filha não te veem jejuar, vai ser muito difícil ele querer fazer um negócio desse, porque pra gente já é difícil, né? Se o seu filho e sua filha não te veem também fazer práticas espirituais, como profetizar, né? Como falar em línguas, como meditar na palavra de Deus, como que isso vai entrar na mente dele? Não entra. Tudo que nós aprendemos desde pequeno, sabe quando o bebê sorri para a mamãe estava sorrindo para ele. Então tudo que a gente aprende desde pequeno vem por modelo. Se nós deixarmos os nossos para trás ou não mostrarmos a nossa prática para eles, quando chega ali com 12, 13, eles têm muitas horas de voo em secularidade, em mundo, e poucas horas dentro da lógica cristã. Estão entendendo, irmãos? Então, assim, a gente ensina assim, com essa prática, né? Se você pode fazer o seu culto também, devocional em casa, cultinho. Eu lembro que isso era feito na minha casa. E era bom, viu? Era muito bom. E estava conversando com o Samuel, eu falei: Samuel, as minhas principais experiências com Deus foram dentro de casa, na sua idade, nos meus momentos devocionais. Ali eu comecei a entender o mundo do Espírito, ali eu comecei a ser treinado pelo Senhor para discernir coisas, ali eu comecei a entender que o Senhor curava, ali eu comecei a receber palavras. Então, não deixe de cultuar, nem lá na sua casa, nem aqui. Domingo é? Amém.
governo, nossa palavra do mês. Então Deus nos abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. É tão interessante, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. O Senhor escolheu isso para nós. Não tem jeito de um pai não escolher aquilo que ele sabe fazer de melhor, porque o Senhor Deus governa. Amém? O seu pai governa acima de toda circunstância, acima de reis, acima de governantes, acima de principados e potestades. O seu pai governa. E não tem outra coisa para ele te ensinar a não ser governar. Então esse mês nós vamos aprender muito sobre isso, né? E as mulheres já começaram no fim de semana aprendendo ontem. Glória a Deus por isso. Vamos lá, Samuel? Terças do jejum. Continuamos em jejum pelos nossos familiares. Não se esqueça disso. Toda terça estamos orando. Mas todo mundo da minha família já é convertido. Glória a Deus. Mas na sua família Fire, nem todo mundo, né, tem parente que é convertido. Então nós vamos continuar orando até que isso se manifeste. Vamos lá? Bom, o Senhor já falou, né? Ano do despertamento. Nunca foi tão profético a gente ter despertado para tanta coisa, né? Inclusive para a cidadania, o nosso papel. Então a gente já sabe como que isso está funcionando para a gente até o mês que vem, ano do despertamento. E as outras coisas o Senhor já tem falado a partir do ano que vem para nós. Vamos aos nossos dízimos e ofertas? Esse é um momento profético também. Quando a gente traz a nossa oferta, o nosso dízimo, com espontaneidade, alegria e de coração. É algo que a gente já sai de casa se propondo a fazer. É sim uma prática espiritual. E é algo que a gente faz para o Senhor e para mais ninguém. Então que você sinta liberdade aí no Espírito para ministrar ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Amém. Vamos orar com as nossas crianças. Vamos subir. Acho que hoje a Mariana vai precisar de ajuda. Quem vai socorrer Mariana hoje? Vou precisar. Yasmin.
Senhor, nós oramos pelos teus pequeninos, os abençoamos. Sabemos que o Senhor tem planos para cada um deles. São planos de paz, são planos, Senhor, que vão muito além dos planos dos pais. Também nós abençoamos esses pais para profetizarem sobre a vida. Abre os olhos desses pais, Senhor, para profetizarem o caminho e guiarem esses mentores, em nome de Jesus. Amém. Guiá-los como mentores. Queridos, o Iluminadas aconteceu ontem e estava programado para o Eléo ministrar hoje, no encerramento, e eu ontem. Foi até bom, eu vou te falar, ontem à noite eu estava só sorrindo, mais nada. Foram 11 horas de programação. Quem reparou? Quem das mulheres que estavam aqui que reparou que foram 11 horas de programação? Vocês repararam? Repararam? Gente, passou, né? A gente estava ali envolvida, conversando, trocando, né? Fazendo os talentos se multiplicar e passou. Mas quando passou também, eu cheguei lá em casa e falei assim, peraí, deixa eu contar. 1, 2, 3, de acordo com a perna que já estava andando sozinha, eu imaginei que tinha sido muito tempo. Mas eu digo para você que esteve em todos os iluminados. Alguém esteve em todos os iluminados aqui? Não? A Fátima, né? Eu e você, Fátima. Gabi, 3. Eu digo para vocês, gente, foi o melhor Iluminadas até hoje. Foi, assim, sem sombra de dúvida. Em termos de o Senhor alcançar o nosso coração e mover algo dentro da gente. Então, assim, foi maravilhoso. E eu creio que mais coisas o Senhor tem para falar conosco nessa noite. E eu queria já deixar um desafio oficial para o Arley. O Arley, você tem... Hoje é dia... Que dia é hoje, gente? 12? 6 de novembro. Obrigada, Jordano, já me situa. 6 de novembro. Então, querido, você, assim, está recebendo um encargo. Vou aproveitar que o pastor não está aqui, eu já mando, né? Então, assim, levanta o ombro e dá desgoverno ainda esse ano. Amém? Porque a unção que essas mulheres receberam aqui vai fazer com que elas mudem. Elas já mudaram de ontem para hoje. Elas já estão com uma atitude diferente. Nós já estamos com uma atitude diferente. Nós já estamos em aceleração na renovação da nossa mente. E os homens, Arley, não podem ficar para trás. Os homens não podem ficar observando a mulher florescer, a mulher acelerar e eles lá, nossa, que legal, de jeito nenhum, tá bom? Então você marca. E eu queria dizer também que dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro teremos o nosso primeiro jantar de casais, certo? Aqui na FAI. Amém? Vocês gostaram, né? Jantar vocês gostam, né, gente? Essa igreja que gosta de juntar para comer é um negócio assim impressionante. 4 horas? Por quê? Deus é bom. Queridos, vamos abrir a palavra. Eu não expliquei para vocês, né? Então, ele teve que... ele aceitou um convite da CBN para ajudar uma transição de igreja batista nessa noite, lá em Lagoa... 7 Lagoas, né? Mas está indo lá só hoje abençoar a vida do pessoal e domingo que vem está aqui firme e forte, tá bom? Então, o tema da nossa ministração dessa noite é governe sua vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia. Vai lá no verso 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Achou? Vou esperar Gênesis capítulo 1. A gente não está acostumado, não, né?
vai lá abrir para lá para cá, é Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Repita comigo essa parte: encham e governem a terra. Encham e governem a terra. Diz comigo assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, me deu uma ordem. Governe a terra. Essa ordem é para você, essa ordem é para mim. E aqui, eu não sei se você sabe, quando fala vamos fazer, né? A gente está vendo ali Deus, a palavra fala Elohim. Elohim quer dizer que tem algumas pessoas contidas ali, são deuses. E a gente entende que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, nós recebemos essa ordem do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo: governem sobre a terra. E essa é uma pergunta que eu fiz, que eu recebi, na verdade, nos últimos meses de Deus, e ontem eu fiz para as mulheres: será que nós estamos governando as nossas vidas? Será que estamos governando as nossas vidas? Será que estamos presentes em nossa própria história? Será que estamos presentes aqui na Fire? Estamos? Amém. Que bom. Ou temos a impressão de que a vida está andando rápido demais e que nós não sabemos para onde estamos indo, só estamos no automático? Essa é uma pergunta que Deus me fez há uns meses atrás. Será que você tem governado a sua vida? Será que você tem liderado a sua vida? Você sabe para onde está indo? Você sabe o que você está fazendo em cada área da sua vida? E eu descobri que em várias áreas da minha vida eu não estava governando, eu estava sendo governada. E essa é uma bênção que Deus nos deu desde o início. Governe. Governe como nós. Governe como eu tenho te ensinado. Porque tudo no reino de Deus, tudo que Deus espera de você e de mim, Ele te ensinou pelo exemplo. Ele te deu pela palavra. Deus não tira nada e não espera nada de você que Ele já não tenha te dado, te treinado, te ensinado. É incrível. Talvez a gente pense que, meu Deus, e agora? Como eu faço isso? E Deus te responde: já coloquei dentro de você, já te treinei, você só não percebeu, e você já está pronto. Além disso, eu ainda estarei junto com você. E se a coisa apertar muito, eu te dou o livramento. Amém, igreja? Amém. Deus é assim. Deus não nos joga no mar e fala: aprenda a nadar, querido. Não, Deus não faz isso. Deus é aquele que já nos ensinou desde sempre. Então, eu quero perguntar para você nessa noite, a mensagem é mais reflexiva mesmo. Como anda a sua gestão emocional? Como anda a sua saúde? Como anda a sua contribuição, de voluntariado cidadã? Como anda a sua relação com seus amigos, com a sua família, com a sua esposa, com seu marido? E a pergunta é: você realmente está no governo? Todas as perguntas que vieram à minha mente, Deus sempre estava falando comigo. Será que você está aqui e está agora? Ou você está andando tão ansiosa, tão no automático, tão na repetição, que
que você não está percebendo para onde você está indo ou quem está te governando? E a resposta que eu achei para muitas áreas da minha vida foi exatamente essa: eu não sei. Com certeza, quem não governa é governado. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Quem não governa é governado. E eu acho importante aproveitar, né, a situação que a gente está vivendo política para a gente ajudar no esclarecimento. Uma coisa é controle, outra coisa é governo. Quando nós falamos Deus está no controle, Deus está no controle, eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Quando eu falo isso é porque eu estou para lá de ansiosa. E eu quero que alguma coisa me segure para falar, vai dar certo. Só que controle, eu estou pedindo esse controle porque eu estou sentindo medo, eu estou precisando de segurança. Então, controle, quando nós usamos controle com alguém ou com uma nação, a gente está usando de coerção, a gente está usando de medo, a gente está usando de pavor. E uma nação que escolhe o estilo de governo de coerção, de controle, é uma nação que vai apagando a individualidade dos seus cidadãos. Todo mundo tem que ser igual, porque controle exige isso, tem que ter padrão. Voltando a governar, um Estado, uma nação que governa de uma maneira democrática, vai gerir recursos a favor dos seus cidadãos e vai esperar que esses cidadãos sejam livres, autônomos, prósperos e que eles sejam responsáveis pelo crescimento da sociedade. Então, Deus, Ele, para o seu pavor e para a sua libertação nessa noite, Deus não está no controle, mas Ele é soberano. Aleluia. Deus não está no controle da sua vida, mas Ele é soberano sobre a sua vida. Então, quando você pensar em controle, entenda, Deus te deu o governo da sua vida e Ele espera que você governe a sua vida. E Ele te dá todos os recursos para isso, mas Deus não vai te controlar. Não vai controlar a sua vida, não vai controlar a sua história, não vai controlar a sua nação. Ficou claro isso? Por mais que isso nos choque, mas Deus nos governa, Ele nos ensina a governar. E nós precisamos aprender a governar as áreas da nossa vida. Amém? Então, o resultado, né, de a gente aprender governo é entender que se Deus me abençoou com a bênção do governo, eu preciso fazer algo com isso. Eu preciso fazer crescer, multiplicar, eu preciso compreender que governo é algo bom. Amém? Então, muitas vezes, eu quero que você pense comigo, muitas vezes quando você esteve em situações assim, como eu disse, né, de falar, Deus está no controle, porque tudo dentro de mim está descontrolado, essa que é a verdade, eu quero que você se lembre, naquele momento, se você tivesse parado, lembrado dessa bênção que está em Gênesis, eu estou no controle, eu estou no perdão, eu estou no governo da minha vida. Eu não preciso que as coisas estejam no controle, eu preciso estar no governo da minha vida. E o Espírito Santo é aquele que vai me lembrar todas as coisas. Ele é conselheiro, ele é sábio, ele traz a revelação, amém? Então o Espírito Santo é aquele que vai me fazer dar o ponto de inflexão, que vai fazer mudar a minha trajetória, amém? Estão entendendo? Então, às vezes, a gente deixa de crescer em alguma área, deixa de governar em alguma área, porque simplesmente a gente joga a bola para Deus e fala, Deus está no controle. Mas a gente continua fazendo as mesmas coisas e ficando desesperado do mesmo jeito por dentro. Não sei se acontece com você, mas na minha existência isso acontece. Até eu entender, até Deus começar a revirar dentro de mim e falar assim, isso não tá bom, vamos começar a governar, eu tenho mais para você. E eu creio que o Senhor tem mais para a gente, amém? Então,
o nosso ponto de inflexão é a decisão que nós assumimos de mudar a nossa trajetória, mudar a nossa vida para governar as nossas emoções, as nossas relações, a nossa saúde emocional, certo? Então vamos lá. Salmo 115:16, não precisa abrir. A palavra diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Quem tem que governar? Não vou chamar de bagaça não, mas eu pensei. Quem tem que governar esse lugar? Somos nós. Somos nós. Isso aí, Davi, é isso aí. Nós temos que governar esse lugar. Outro dia alguém me perguntou: vocês acreditam que a gente tem que intervir nisso? Vocês acreditam que homens podem fazer as coisas? Eu falei: eu acredito tanto que está escrito na palavra, você acredita? Está escrito na palavra. Os céus são do Senhor, Ele fez para Ele. E a terra Ele fez para nós. Amém? Então, eu queria mostrar para vocês o que pode nos impedir de governar nossa própria vida. Vamos lá em Gênesis 4, tá pertinho aí de onde vocês acharam, meninos? São uns 3 para frente, vamos lá. Gênesis 4, 5, 7. Quando Deus quer falar comigo, Ele traz um texto repetitivo, em sonho, acordo pela manhã com aquilo, vou tomar água, estou com aquilo, à noite vou dormir, estou com um texto na minha cabeça. Enquanto eu não paro para poder perguntar a Deus qual que é a conversa aqui, o texto não sai da minha cabeça. Não sei se isso acontece com você, mas sempre quando Deus me chama para conversar, é algo poderoso. Gênesis 4, 5 a 7 é a história de Caim, a partir do momento que Deus rejeita a oferta dele. E aí, Caim se enfureceu e ficou transtornado. E Deus faz algumas perguntas muito interessantes para ele, assim: por que você está tão furioso? Por que você está transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à espera, deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. No texto, o original é controle. Percebe que o pecado controla, o Espírito governa. Percebe a diferença? Pecado escraviza, tira a sua identidade e a sua liberdade. O Espírito de Deus faz você florescer na essência que Deus te criou. Então aqui Caim está tendo um problema e está absolutamente transtornado. Deus corrige a quem Ele ama. E eu vejo aqui uma conversa incrível de Deus com Caim. Ele estava prestes a cometer um assassinato. E Deus está falando com ele a fim de lembrá-lo de que ele pode escolher o que é certo, de que ele será aceito, de que ele pode governar sobre aquilo que está ali dentro dele. A palavra diz que em Jesus o peso do pecado foi cancelado. Amém? Todo mundo que fez o Reinar em Vida, o Essencial, ou está fazendo, está entendendo isso. O peso do pecado, ele foi cancelado. Mas a presença do pecado foi cancelada? Pode ficar tranquilo, não precisa vir não, filho. A gente tinha montado uma sketch lá em casa, eu falei: pode deixar. Então, querido, o peso do pecado foi cancelado. Você tem liberdade, mas a presença do pecado vai ficar em volta de você o tempo todo, em volta de mim o tempo todo. E cabe a nós governar. Cabe a nós dominar isso que está dentro da gente e continuar governando as nossas vidas. Amém? E Deus fala isso ali para Caim. E a conversa é muito interessante, porque ele fala: olha, se você fizer o que é certo, domine o que está dentro de você, você vai ser aceito. Mas é interessante, né? Deus sabia o que estava dentro de Caim, mas parece que Caim não sabia o que estava dentro dele. E essa é uma maneira de nós estarmos desapercebidos da nossa condição.
Essa é uma maneira de não governarmos. Então, quando Deus para você em algum lugar, quando Deus te dá um não, quando Deus rejeita alguma coisa na sua vida, quando Ele fecha uma porta, Ele está te chamando para uma conversa. Ele está chamando você para você fazer um autoexame. E Ele fala aqui com Caim: o que está acontecendo com você, Caim? O que está acontecendo? Por quê? Deus não sabia? Claro que Deus sabia o que estava acontecendo. Quem não sabia e talvez não quisesse saber era Caim. Então, eu olho para Deus Pai aqui e vejo Ele sendo tão intencional e nunca superficial. Deus convida Caim para quê? Para se autorresponsabilizar, para parar de culpar os outros e começar a assumir as próprias escolhas. Por que você está transtornado? A pergunta é intencional, é íntima da parte de Deus e ajuda Caim a reconhecer e assumir suas ações e intenções, se ele tivesse feito o exercício que Deus estava propondo. O convite do pecado é para não olhar, é para seguir no automático, é para seguir desconectado de si mesmo. Mas o convite de Deus é: dá uma olhadinha para dentro, pensa o que está acontecendo, você está governando? Né? A lógica do pecado é sempre considerar o outro responsável. Mas ele é assim, meu passado é esse, fui tratado dessa forma, foi assim que o meu colega fez, fizeram isso comigo. A lógica é sempre essa: a responsabilidade, a culpa é do outro. E aqui comigo eu só tenho raiva. Ao evitar, ao fazer isso, eu lembro que Bill Johnson ele define bem: um coração rebelde sempre julgará Deus por aquilo que Ele não fez. Deus, você não fez isso. Deus, você não me defendeu. Deus, você não me deu tal coisa. Esse coração rebelde está sempre ali, questionando Deus, mas nunca a si mesmo. Então, vai se perguntando: que área está parada? Que área está em prejuízo? Que área está sem mover? E o que está acontecendo? Por que Deus está me retendo? A resposta é amor. Porque se você continuasse, algo pior aconteceria. Ao evitar que a dor venha até nós, ao fugir do confronto do Espírito Santo, deixamos o crescimento, a liberdade, seremos controlados pelo pecado que se instalou, ou governamos nossa vida, ou somos governados. Até aqui estão me entendendo, irmãos? Está claro isso? Foi para ajudar Caim, para dar conta do seu estado interior que estava desgovernado, que Deus rejeitou a oferta. Ele havia escolhido algo, qualquer coisa para oferecer a Deus. A palavra diz que ele escolheu algo para oferecer. E tem gente que pensa assim, de qualquer jeito Deus me aceita, Deus me ama. Realmente, Deus te aceita, Deus te ama. E o que você dá para Ele? Qualquer coisa. Numa relação de amor a gente dá qualquer coisa, porque Deus te deu o que Ele tinha de melhor, Jesus. Então, às vezes, as pessoas estão confundindo. Deus não é bom? Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. E aí a gente continua quebrando as leis espirituais, achando que Deus está aceitando a nossa oferta. Não. Na nossa infantilidade carnal, parece ser mais fácil ficar frustrado, no caso de Caim, com o sucesso do outro, do que perguntar a nós mesmos qual o motivo do nosso fracasso. Caim estava ali cheio de conversa de comparação. O outro foi aceito, eu fui rejeitado. Dentro da cabeça dele, o outro era um sucesso, mas ele não se perguntava por que ele estava fracassando. Eu não sei você, mas essa é uma pergunta que eu tenho feito muito para mim. Deus, esse negócio aqui nessa área não está dando certo. O que está agarrando? O que está faltando eu entender? O que está faltando eu mudar? E é importante que a gente faça isso. Ouvir o Espírito Santo, a direção de Deus,
que fala muitas vezes conosco, mas que nós negligenciamos. Então nós passamos a dizer automaticamente, às vezes de uma maneira religiosa: Deus não fala comigo, não estou ouvindo a resposta de Deus. Aí eu te pergunto: você é salvo? Você tem o Espírito de Deus na sua vida? Ele se comunica com Deus e com você? Tem jeito de não ouvir a Deus? Essa é uma crença que nós ficamos repetindo para nos conformar de que talvez o problema não seja com a gente. Talvez seja com Abel. O problema é do Abel. O problema não é comigo, Caim. Então eu quero te convocar. Pare de repetir algumas coisas que não estão na Bíblia. Deus não fala comigo. Gente, Deus usou até um bichinho, uma mulinha, para falar com o profeta. Deus não fala com você, que é filho, que tem o Espírito dele? Deus fala o tempo todo. Abra mão dessa crença em nome de Jesus, a partir de agora. Não faça parceria com a ideia de que o silêncio de Deus é alguma coisa. Deus fala. Então vamos lá. Governar exige coragem, exige humildade de reconhecer que não temos todas as respostas. Governar é um compromisso diário de conversar com Deus, pois Ele nos ensina a governar através do seu caráter. Governar é sobre deixar sair a luz de Deus dentro de nós para fora. É assumir a nossa essência de filho, é assumir a nossa identidade, é assumir o fato de sermos embaixadores do céu aqui na terra. Isso é governar. Porém, não governar faz de nós seres controlados. Pelo quê? Pelo pecado, pelas justificativas, pelo passado que nos traz dores, pelos traumas não tratados, pelas feridas de rejeição não curadas e tudo mais que talvez queira nos controlar. O papel do Espírito Santo é trazer esse exame todos os dias da nossa vida e verificar a intenção do nosso coração. E aí eu te pergunto: em que áreas nós estamos sendo omissos, ausentes da nossa própria identidade, propósito, essência? Em Gênesis 4:7 seguido, Deus fala: se você fizer o que é certo, Caim, você será aceito. Qual foi a resposta registrada de Caim? Vocês lembram? Os homens lembram? Hoje eu cutuco, o pastor não está aqui. Porque eu já cutuquei as mulheres ontem, tá? É justo. Oi? Qual foi a resposta? Ele não respondeu, ficou em silêncio. Tem algum homem que se identifica com isso? Lá em casa eu tenho um que se identifica com isso. Ele não responde. Ele teve a oportunidade de olhar para dentro, teve a oportunidade de se reconhecer irado, invejoso, crítico, amargurado, orgulhoso, não mereço ou mereço. Mas ele ficou em silêncio e partiu para uma ação pecaminosa e trágica. Não quer dizer que só os homens ficam em silêncio não, tá? Estou só provocando vocês. Caim não deixou Deus entrar no seu coração, e o coração fala de intimidade. O que Deus gostaria é de ensiná-lo que ele é capaz de governar, ele era capaz de governar aquilo que estava dentro dele. Inclusive aqueles pensamentos de injustiça, de comparação, de raiva, de rejeição que ele estava sentindo de uma maneira enorme dentro dele. Ele sentiria a aceitação de Deus se ele tivesse deixado Deus entrar. Ele sentiria a aprovação de Deus, você será aceito. Ele se identificaria com Deus e as forças que habitavam dentro dele, que vinham da parte de Deus, seriam ativadas e ele ia vencer aquilo. Mas ele não deixa Deus entrar no coração, no lugar íntimo. O silêncio dele, a falta de autorresponsabilidade, não deixou que ele governasse. Às vezes a gente precisa mudar o foco da nossa conversa interna. Nós falamos com as mulheres sobre isso.
para ouvir a voz poderosa de Deus dentro da gente, nos lembrando quem nós somos. Lembrando que quando Deus nos chama para conversas, não é para esmagar a gente, é para nos colocar de pé. Amém? Amém. Se tem uma pessoa que a gente tem que aprender a correr, é para Deus. A palavra diz que Jesus aprendeu a obedecer por tudo que sofreu. Sim, nós vamos ter aflições mesmo governando a nossa vida, mas nós podemos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu. Amém? Então, Ele nos ensinou como é governar a própria vida aqui na terra. Jesus não se omitiu diante das tentações, Ele governou. Lembra, se era tentação, né? A gente acha que tentação era para a gente. Não era tentação para Jesus. Ele foi tentado e Ele venceu em todas as coisas. Eu não sei se está claro para você, mas Jesus foi tentado em algo que era tentador para Ele. Não era protocolo. Ah, meu filho, passa por isso aqui, você vai sair de boa, pronto, cumpriu, vamos lá. Não, era tentador para Ele. E Ele mostrou para a gente o que era governar. Nessa intimidade, saber que Ele era filho, que portanto haviam coisas dentro dele capazes de resistir a cada uma daquelas ofertas do diabo. Estão pensando, né? Pecado é mais do que sentido moral de certo e errado. Pega essa, anota. Eu vou colocar num quadro lá na minha casa. Vou fazer um quadro pecado? Não, é disso aqui. Pecado é tudo que me desvia da minha identidade criada por Deus Pai. Entendeu? Deus colocou tanta coisa poderosa dentro de você. E você está preocupado se pecado é X, se é Y. Se algo está te desviando da identidade de Deus Pai, a gente não está falando de certo e errado, de moralidade. A gente está falando que a gente está errando o alvo. Entende? Então, o melhor modo de honrar e dar glórias a Deus é buscar a nossa identidade e ser nós mesmos, governando de dentro para fora. Será que você pode dizer isso? O melhor modo de eu honrar a Deus e dar glória a Ele é buscar a minha identidade, é ser eu mesmo, governando de dentro para fora. Gálatas 5:25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Amém. Aleluia pelo Espírito Santo, a pessoa mais poderosa do nosso universo, da nossa existência. O Senhor, nesse caso, né, eu vi ali Caim. No caso de Caim, a reflexão foi provocada por Deus e Deus recebeu o silêncio de Caim. O Senhor tem trazido reflexões ao seu coração? Sendo filho, eu sei que eu não atingi, né, a estatura de varoa perfeita. Então, sim, Deus tem, pela fidelidade e amor dele, trazido reflexões no meu coração. Mas será que eu tenho respondido? Contei para as meninas. O Senhor, na pandemia, estava falando comigo: Keila, anda. E eu, de boa, né? Falando assim, eu já estava ostentando uma crença bem elaborada. Eu sou uma sedentária profissional. Eu não sou atleta profissional, eu sou uma sedentária profissional, convicta. E repetindo essa crença o tempo inteiro, justificando isso para as pessoas que falavam comigo. Você faz alguma atividade física? Não, detesto academia. Sou uma pessoa noturna, acordo tarde, não gosto de academia, lugar chato e detesto esporte. Encontrei um que funcionasse para mim, tem medo de bola. Gente, eu falava isso tudo. O Renatão tá rindo, gente. Não, sou eu mesmo. Gente, eu falava isso tudo. Pra quê? Pra não deixar
Eu não entendia que o Espírito estava falando comigo. E Deus repetidas vezes falando: Keila, vai andar. Vai andar. E um dia, gente, isso foi incrível. Eu estava ouvindo uma pregação, estava pensando: será que Deus está falando comigo para eu andar? Que ordem esquisita que Deus está me dando, né? Tipo, fingir de boba mesmo. E aí, estou ouvindo uma pregação em inglês, gente. De repente, o cara seguindo o raciocínio, ele para, olha para a câmera. Ah, não estou falando que eu sou especial não, mas que Deus fala. Ele vira para a câmera e fala: o Senhor está falando para você andar. Ai, meu Deus do céu, acabei de levar um soco em inglês. Acabei de receber uma palavra. Cheguei lá e falei: Léo, você acredita que o pregador do nada falou um trem desse e voltou no raciocínio? Foi embora, continuou pregando. Aí eu: acredito, vai andar. Aí eu: vou andar nada, que andar esse negócio. Tô achando que Deus está falando comigo, eu tenho pregação, tô me achando especial demais. Somos. E Deus vai usar qualquer coisa para alcançar o seu coração. E eu lembro que eu comecei a ouvir a voz do Espírito e comecei a falar com Ele sobre isso. Senhor, a minha área de saúde realmente está parada e eu tenho várias justificativas no meu coração, mas eu vou começar a abrir mão delas. Eu vou começar a fazer parceria agora com a saúde. E eu lembro que eu dormia muito tarde. Aí alguém perguntou assim para mim ontem: você dorme cedo? Eu falei: ainda não. Mas eu dormia muito tarde. Esses dois aqui dormem tipo assim, 8h30, 9 horas eles estão dormindo. Da 4h30, 5, tudo pela casa. Assim, um monte de megafone falando. Mas mesmo assim eu consigo dormir até às 6, glória a Deus. E aí eu comecei a mudar isso. 15 minutos, 30 minutos. Fui acordando mais cedo, progressivamente. Para com essa bobagem de falar que não gosta de se exercitar, precisa se exercitar, não gosta de academia. Não escolhe academia. Escolhe um treco ao ar livre, vai andar. Eu falei: não, vou andar, não, Belo Horizonte é cheio de morro. Gente, só descer, né? E aí depois, como é que faz para subir? Não vou andar. Aí vai andar, o pé dói. Não, estou com problema nos meus pés. É mais fácil assumir que tem problema no pé do que andar. Vocês estão me entendendo? Eu estou brincando aqui, falando, das coisas que eu estava sustentando para manter a teimosia e a obstinação, mas eu sei que você também tem as suas, Então que você lide com elas aí. Mas a questão, irmãos, é que eu comecei a entender e deixar Deus entrar nesse lugar íntimo. E aí eu escolhi uma atividade física. Hoje eu acordo 6 horas da manhã para fazer minha atividade física. Feliz da vida, grata a Deus por fazer isso. Eu falei com as meninas, hoje eu tenho muito orgulho de governar a área da saúde. Ainda pode melhorar? Pode melhorar muito. Mas para quem estava fazendo parceria com um monte de justificativa, eu acho que a partir daquele momento eu comecei a governar. Então eu quero trazer para você algumas ideias aqui para que a gente pense. Gostaria que o Arley fosse pro louvor, mas a tanger aí, profeta, vamos lá. Então Deus é fiel, tem trazido perguntas a você para que você possa ter os seus pontos de inflexão e assuma o governo de todas as áreas da sua vida. E assim você realmente tem uma vida plena, relevante na esfera de influência que Deus te deu. Então, nessa noite de encerramento do Iluminados, eu queria que você se colocasse de pé e eu queria que você deixasse o Senhor encontrar o seu coração, o seu lugar íntimo aberto. É um convite que Ele te faz. Amém? É um convite que Ele te faz. Eu espero que você tenha compreendido que governar é uma bênção, e é uma forma de você glorificar a Deus. Quando eu falava que eu era uma sedentária convicta, eu estava glorificando a Deus em quê? Nada. Porque a palavra fala para a gente cuidar desse templo, não é verdade? Eu não estava glorificando a Deus em nada.
Às vezes a gente pensa assim: eu vou comer mesmo tudo que eu quero, tudo que eu gosto. Está glorificando a Deus, irmã? Deixa Deus trazer governo para a sua vida e para você manifestar a glória. Espero que você tenha percebido que o amor e a fidelidade de Deus através do Espírito Santo, Ele vai sim fazer perguntas a você e vai te advertir. Ou você acha que o Senhor adverte só a mim? Claro que não, o amor dele é para com você. Ele quer provocar intencionalmente em você crescimento, cura, avanço, acesso mais profundo à sua essência. E eu espero que você tenha compreendido que deixar Deus entrar no seu coração e contemplar as suas dores, as suas justificativas, as mentiras que você tem acreditado, não vai produzir rejeição, mas vai fazer você olhar para Deus como Pai e entender que você é igualzinho a Ele. Vai ativar o poderoso dentro de você. Chama Deus para dentro do seu coração e contempla a sua cara na cara dele e a cara dele na sua cara. Você é igual ao papai. Você é igual ao papai. Olha para o poder e para a glória dele e deixa isso encher a sua vida de coragem, para que você supere e não mais faça parceria com medo, com ansiedade, com a falta de controle, com a rejeição, com as justificativas. E eu espero sinceramente que você deseje se realizar como filho e filha de Deus através do governo da sua vida. Faça o que o papai te ensinou, porque vai valer a pena. Comece a orar. Eu quero conduzir esse momento de oração com você. Eu creio que Deus já te lembrou de algumas coisas. Ele é fiel. Feche os seus olhos e abra a porta do teu coração. Abra a porta desse lugar íntimo. E à medida que você for percebendo algumas coisas, deixe embora. Abandone. Diga: eu governo a partir de agora essa área da minha vida e não faço mais parceria com essas mentiras. Abandone o silêncio ressentido e vitimista de Caim. Abandone as justificativas. Tem gente que só dá desculpa o tempo inteiro e nunca dá o seu melhor. Pare de dar desculpa e dê o seu melhor. Quanto mais aquela área está cheia de desculpa, mais tem potencial lá naquela área. Pare de dar desculpa, dê o seu melhor. Abandone as justificativas de Saul. Abandone a justiça própria, amargurada de Jonas, tentando ensinar a Deus o que é ser justo. Abandone a tentativa de controle das situações para se sentir seguro. Nessas situações, quando você está tentando controlar, quem na verdade está te controlando é o medo e não a fé. Tentativa de controle te afasta da fé. Abandone o orgulho dos fariseus, que por saber a lei se achavam melhores do que o próprio Deus. Quando não governamos, na verdade, estamos pobres, cegos e nus, e não vemos quem realmente somos em Deus. Estamos na estação dos Josés. Deus quer nos dar seu anel de autoridade para que possamos governar sobre a terra do Egito, na terra da nossa adversidade. Não é a terra prometida, veja bem, é na terra da nossa aflição, da nossa adversidade. Ele quer nos dar crescimento,
Ele quer nos promover, Ele quer nos dar autoridade sobre áreas da nossa vida, sobre a nossa família, nos reposicionando como pais, mentores, discipuladores. Ele quer nos dar uma mudança no nosso casamento, fazendo com que o silêncio e a indiferença, a dificuldade de comunicação caiam por terra. Ele quer nos dar uma mudança, um ponto de virada na nossa profissão, nos nossos negócios, na nossa saúde emocional, na nossa espiritualidade. Só assim, quando governamos, os pré-crentes nos verão como luz para as suas trevas. Às vezes a gente quer ensinar para as pessoas o quão bom é ter Jesus, e nós não estamos nem sequer governando a nossa vida. Nessa noite eu gostaria de te convidar para essa conversa íntima com seu pai. Até quando? Até hoje eu usei as justificativas e andei manco, sem ter a visão de quem eu era. Só até hoje. A partir de agora, eu governo minha vida. Chega de justificativas. Será que você consegue orar, abrir sua boca e dizer isso? Chega. Não aceito mais justificativas. Elas não sairão da minha boca. Eu governo sobre a minha vida, para a glória de Deus. Até quando nós vamos sustentar uma mentalidade ou crenças que não deixam o Espírito de Deus nos convencer do que está errado? Como eu disse para vocês, o Espírito falava o tempo inteiro: vá caminhar. E eu sustentando uma mentalidade de sedentário. Até quando a sua mentalidade você tem sustentado coisas e não tem deixado o Espírito Santo de Deus te convencer de que há algo melhor, de que há algo superior, de que há mais dentro de você? Até quando nós vamos abrir mão de governar e não assumir a nossa responsabilidade para com a nossa família, para com os nossos parentes, para com a nossa vida? Se você acha pesado governar a sua casa, eu estou para te dizer, é porque você não está governando nem a sua vida. Governe, assuma o governo, e você vai perceber que as outras coisas vêm com o Senhor. É leve e suave, é direcionado. Então, nessa noite, as mulheres que estão aí com os anéis, né? Gênesis 42, 41, 42, diz assim: e Faraó colocou um anel. Pega o seu anel aí, mulher. Você que é homem, se você tiver um anel também, vai lá. E Faraó vai lá. E Faraó colocou um anel no dedo de José e o colocou no governo de todo o Egito. Colocou nele novas vestes, colocou um colar e fez com que todo o Egito soubesse que quem estava no governo era José a partir daquele momento. Imagina o seu pai agora diante de você. Ele está colocando esse anel no seu dedo. Amém? Coloca o anel no seu dedo. Eu recebo do meu pai a autoridade para governar sobre todas as áreas da minha vida. E eu vejo o meu pai colocando sobre mim novas vestes.
colocando um colar e dizendo em todas as regiões espirituais que quem está no governo agora sou eu. Amém? Amém? Está selado isso? Amém? Esse é um ato profético. Outro dia estávamos indo para casa e o Samuel falou assim: mãe, tem um monte de moto com sirene. E eu olhei para ele e falei: filho, isso são batedores. Quando tem uma autoridade, eles vêm e fazem todo mundo parar, porque uma autoridade está entrando no local. Quando Faraó coloca o anel em José, ele coloca a carruagem, os carros vão na frente, a carruagem de Faraó vai à frente, e na segunda carruagem estava José, e que todos soubessem que ele estava agora no governo. Imagine que onde você agora pisar, eu quero que você imagine, essa aqui é a minha área da saúde, não posso sair muito daqui, essa aqui é a minha área da saúde. Defina a sua área. Amém? Ontem as mulheres definiram as áreas. Imagine agora, nas regiões celestiais, os batedores estão indo à frente. Estão parando tudo e todos, para que você comece a caminhar em autoridade nessa área. Amém? Olhe isso. Tem que parar. Porque quando uma autoridade vem, tem que parar, para tudo. E aí você está caminhando sobre essa área. E todos nas regiões celestiais estão ouvindo. Elas estão no governo. Eles estão no governo. Olha a roupa dele. Olha o anel dela. Isso quer dizer que o rei está com eles. Amém? Aleluia! Nesse dia, vamos lá? Vamos declarar? Nesse dia, diante da minha família em Cristo, diante do Senhor, eu declaro que deixo Deus entrar na minha vida, me mostrar quais áreas eu preciso investir e governar. Declaro que compreendi que o confronto de Deus Pai expressa amor e não rejeição. Por isso eu posso deixar com que Ele veja o meu interior. Abandono a omissão, o silêncio, o orgulho, a amargura, a crítica, e faço compromisso de estar presente em minha vida para governar junto com o Espírito Santo como conselheiro em tudo que precisar. Reconheço que Deus me preparou com forças, virtudes, dons, talentos, frutos, para que eu governe em cada área da minha vida, para a honra e glória dele. Então, pela fé, eu agora, profeticamente, com o anel do rei, declaro que cancelo decretos mentirosos. E a partir de agora, lanço novos decretos para gerar vida e me lançar no meu futuro. Estou revestida de autoridade por Deus Pai
para governar? Amém? Aleluia! Aleluia! Entendeu, irmão, que você precisa chamar os homens para governar? Vocês não podem ficar de fora, de jeito nenhum. Vocês são chamados para governar. E nós somos chamadas para sermos essas auxiliadoras equivalentes no governo. Amém. Então, gostaria de agradecer a cada uma das mulheres, né? Nós estamos encerrando o nosso Iluminadas 22 governo. Eu quero agradecer as mulheres que estiveram aqui ontem. Quero agradecer a Fátima por estar junto e misturada, me ajudando em tudo aqui, né, dentro da FAI, pela disposição de sempre, mulher virtuosa, não preciso nem falar. Preciso falar, estou falando, a honra, né? Honra quem honra. Agradeço ao Marcos, Jordana, que vieram aqui lavar isso com a gente. Se esse lugar está cheiroso, é por conta deles, viu, gente? Também estão juntos e misturados, ajudaram muito, né? Estiveram aqui conosco. Agradeço a Gabi pela oficina de governo nas finanças. Vários insights as mulheres tiveram. Essas mulheres vão prosperar e muito. Amém? Ninguém nos segura. Porque agora tem um monte de batedora e eles já pararam, vocês entenderam, né? Teve que parar para a gente passar. Ninguém segura. Agradeço a Kézia, que deu oficina de governo na saúde. Foi maravilhoso, né? Eu sei que o Senhor fez muitas mudanças, trouxe muitos insights de governo para nós. Agradeço a Júnia, ao esposo que provisionou o almoço. Agradeço também a questão do nosso jantar, que foi, feito ali pela Fátima. Glória a Deus, porque se fosse por mim, meu Deus, ninguém comia. Não é uma justificativa, tá, irmão? Eu já tentei, de verdade. Mas sabe o que eu sou boa? Só café da manhã. Eu já conversei até com o Marquinhos. Café da manhã eu sou boa. Quem sabe que eu vou, montar um negócio? Se eu sou boa só numa coisa, eu posso fazer multiplicar, não é, irmão? Aleluia. Já arrumei um trem para ficar rica. Mais uma renda. Mas, graças a Deus, essa igreja é cheia de mulheres que governam bem na cozinha. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a cada uma de vocês, agradeço a Grace, que ajudou aqui, explicando a roda da vida, facilitando. Agradeço a Márcia, que fez as nossas vendas, né? Não é venda não, gente, é o quê? Máscara. Me ajudou, né? Me ajudou na oficina de governo das emoções, né? As mulheres começaram a aprender ali sobre atenção plena. Espero que ensine para os homens. Então nós estamos aqui para servir vocês como igreja, estamos aqui para crescermos como família, e eu creio que muito mais o Senhor fará. Amém? Eu quero ouvir o seu testemunho. Eu sempre digo isso. Ontem, no Iluminados, foi a primeira vez em anos que eu ouvi testemunho, não que eu pedi, eles foram espontâneos. Isso quer dizer que Deus já moveu muita coisa. Amém. Vamos orar então, encerrando? Hoje tem macarrão, viu, gente? O molho está especial, porque ele está ungido com o governo. Fique aqui, converse um pouco com seus irmãos, faça planos, esteja junto, visite uns aos outros. Amém? Vá na casa, chama para o café. Fala assim, estou querendo ir lá na sua casa. Não, o convite é assim, vai lá na minha, tá? O convite é o contrário, vem na minha casa. Vamos crescer aí em comunhão. Vamos orar? Paizinho querido, Deus de amor,
Deus de graça, Deus de favor, Deus de misericórdia. Nós estamos aqui nessa noite, apaixonados pelo governo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque toda a sua intencionalidade agora é a nossa intencionalidade de tomarmos o governo das nossas vidas. Te agradecemos porque assim como você nos ensina lá no céu, assim reproduzimos aqui na terra. Te agradecemos pelo teu Espírito poderoso que habita poderosamente dentro de nós. Te agradecemos por essas forças, virtudes, dons, talentos. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa desapercebido da nossa herança de filhos. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo é o maior ativador de identidade que nós conhecemos. Te agradecemos porque hoje nós podemos dizer: somos filhos amados e o Senhor tem prazer em nós. Muito obrigado, Senhor, por mente renovada, por coração apaixonado, por pés acelerados. Te agradecemos por uma igreja que governa. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde na prática dessa palavra. Amém.